É a potência, não tem como, moleque nem se mete. É a potência, não tem como, por favor, não se mete. É a potência. Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Muito prazer, meu nome é Victor Júnior e hoje nós vamos falar um pouco sobre arco elétrico, também comumente conhecido como curto-circuito ou arco voltaico. Para começarmos este vídeo, primeiro precisamos saber o que é arco elétrico. O arco elétrico é basicamente a passagem da corrente elétrica pelo meio isolante. Isso acontece devido ao rompimento da rigidez dielétrica deste material. Ou seja, teve uma corrente elétrica que foi tão elevada que o material, mesmo sendo isolante, não teve a capacidade de se opor a ela. Então, este material que perdeu sua rigidez dielétrica ou teve sua rigidez dielétrica rompida, nós o chamamos de dielétrico. Bem, como que isso ocorre num circuito? Vamos pensar num circuito fechado, na qual existe uma grande quantidade de elétrons passando por ele, transitando, por assim dizer. E vamos pensar que esse circuito tem uma parte de sua extensão está sendo separada da outra. À medida que esse circuito vai se separando, vai tendo a mesma quantidade de elétron, passando cada vez numa área menor. E assim vai acontecendo. E isso vai ocasionar um fenômeno que nós chamamos de efeito Joule. O que é efeito Joule? O efeito Joule basicamente é o aquecimento do material pela grande quantidade de elétrons que está passando por ele. E esse aquecimento é muito alto. Ele pode chegar até mesmo aos 20.000 graus Celsius, que é a maior temperatura que pode se encontrar no planeta Terra. Então, essa temperatura tão grande, ela vai não só aquecer o circuito, como também o ar que está em volta do circuito que está sendo separado. E quando o ar é aquecido ou umedecido, ele perde grande parte da sua capacidade de se opor à passagem da corrente elétrica, se nós compararmos ao ar seco. Então, dependendo da quantidade da corrente elétrica, ela pode quebrar a rigidez dielétrica do ar. E uma vez que a rigidez dielétrica do ar é quebrada, ele torna-se isolante. E se ele se torna isolante, ele tem a capacidade de transmitir corrente elétrica. E ao fazer isso, acontece o arco elétrico. Bom, haja visto já esclarecimento do que é arco elétrico, nós vamos ver nesse vídeo dois exemplos de arco elétrico, um em sistema fechado e outro sistema aberto, como nós podemos extinguir o arco elétrico e também coisas simples que nós podemos fazer para nos proteger do arco elétrico. Bom, primeiro nós começamos pelos exemplos. O primeiro exemplo é no sistema fechado, que é a lâmpada de arco voltaico. A lâmpada de arco voltaico basicamente tem dois polos, um polo positivo e o outro que é negativo, que nós também chamamos de eletrodos. Então, esses eletrodos estão sendo separados por um espaço que está preenchido com alguns gases que ajudam na passagem de elétrons. E em volta, logicamente, tem um vidro. E quando essa lâmpada ela é conectada na energia elétrica, um eletrodo começa a ficar com muito potencial elétrico. E por isso que ele vai começar a trocar energia com outro eletrodo. Isso ocorre mais facilmente por causa dos gases que tem dentro da lâmpada, que são muito bons condutores. E quando isso ocorre, vai formar o arco elétrico. E esse arco elétrico, ao interagir com os gases que tem dentro da lâmpada, vai formar um brilho, que convencionalmente nós chamamos de luz. Já o exemplo que nós possuímos em sistemas abertos é o raio. Um raio ele ocorre quando possui-se uma nuvem que tem muito potencial elétrico. E ela precisa se equilibrar-se energeticamente de algum modo com o meio. Isso pode ocorrer de três modos: entre nuvem e nuvem, entre nuvem e superfície, entre nuvem e ar. E essa nuvem equilibra-se utilizando um arco elétrico, que vai trocar energia entre a nuvem e o outro meio, assim equilibrando a sua energia com outro meio.
Agora falemos um pouco sobre como nós podemos extinguir os arcos elétricos. Existem maneiras de fazer isso, mas aqui eu peguei 5 maneiras apenas. O primeiro modo é mudar o meio no qual as manobras estão acontecendo, porque elas normalmente acontecem no ar. E como já vimos, se o ar for aquecido ou umedecido, ele pode perder grande parte da sua rigidez elétrica, tornando-se assim um bom condutor. Então, se nós, por exemplo, colocarmos óleo natural ou vácuo, que também pode ser chamado de isolante perfeito, haja visto que é o melhor isolante que existe, e gases como, por exemplo, SF6, existe menos chances de ocorrer o arco elétrico. A segunda maneira é pela velocidade da manobra. Nós sabemos que se nós realizarmos a manobra muito lentamente, existe uma maior probabilidade de ocorrer o arco elétrico, porque vai ter tido mais tempo para esquentar. Mas o contrário também é válido. Se nós realizarmos ela bastante rápido, com bastante velocidade, existe pouca chance do arco elétrico se formar, haja visto que não teve tempo por o ar se esquentar. O terceiro modo é pelo fracionamento do arco elétrico. Em vez de termos apenas um arco elétrico gigante, nós podemos fracionar ele em vários arcos elétricos pequenos, os tornando inofensivo, por assim dizer. O quarto modo que nós possuímos é pelo alongamento e resfriamento do arco. Isso ocorre por causa que no processo se utiliza duas hastes metálicas, que são apontadas parcialmente para cima, e que vão conduzir o arco elétrico para essa região, e lá ele vai se resfriar e normalmente se dissipar, sem grandes problemas, por assim dizer. E o último modo e quinto modo é pelo magnetismo, que consiste basicamente em desviar o arco elétrico de uma câmera e lá extinguir ele. E para finalizarmos, vamos falar como nós podemos nos proteger dos arcos elétricos. Aqui eu peguei maneiras bem fáceis e simples que todos nós podemos fazer, como por exemplo usar luvas de borracha, botas de borracha para nos proteger dos arcos elétricos, como também proteger nossa nuca, proteger nossos braços, nossos antebraços, proteger nossas pernas, sempre do melhor modo, ou seja, equipamentos isolantes que eu aconselho ser borracha. E também nós podemos não ficar com contato desnecessário com o arco elétrico, porque mesmo que nós tenhamos todo o equipamento necessário, ainda arco elétricos é uma coisa perigosa. Então fica a dica, evitar o máximo possível os arcos elétricos. Então hoje foi isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Falou!